judaica é bem apropriada para o momento. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Cumprimente o seu vizinho de mesa, dizendo Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu gostaria da vossa atenção porque quero explicar como Jesus cumpriu na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição a festa da Páscoa. Por que nós cristãos estamos celebrando uma festa que é cultural e nacionalmente judaica? Você pode estar se perguntando, o que o cristianismo tem a ver com o judaísmo? Qual é o link, como se diz na linguagem internética? Qual é o link? O link que une o judaísmo ao cristianismo chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o judeu, a nossa Páscoa. A Páscoa, assim como as outras festas que nós ocidentais celebramos, perdeu seu sentido. Hoje, Páscoa tem a ver com chocolate, com coelho, com ovo, símbolos absolutamente estranhos à cultura original judaica. Você viu na mesa, não há nenhum chocolate, não há nenhum coelho. Assim como o Natal perdeu o sentido. Papai Noel foi um santo da igreja. Santa Claus, que nós chamamos de Papai Noel. Natal nunca teve a ver com presentes, mas nós adaptamos o Natal ao nosso mundo ocidental. E a igreja, na sua ocidentalização, na sua constantinização, ela perdeu o sentido da Páscoa. Mas a Bíblia não perde o sentido da Páscoa. E nós, como povo de Deus, precisamos resgatar esse sentido às nossas mentes e aos nossos corações. Isto nos fará bem. Isso nos fará sentirmos um com Cristo, uma família com um povo que Deus escolheu. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele escreve no capítulo 5, no verso 7: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa. É o Novo Testamento que diz que a nossa Páscoa não é o coelho, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a nossa peça, a nossa Páscoa, nosso Cordeiro. Foi por isso que João, ao vê-lo pela primeira vez, lhe fitou os olhos e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E os judeus entenderam porque João estava chamando Jesus de o Cordeiro. Porque há cerca de 4.000 anos atrás, ali no Egito, Deus mandou celebrar a primeira Páscoa, ao 14º dia do mês de Nissan, que assim passou a ser o primeiro mês do calendário religioso judaico. Os judeus têm dois calendários: o calendário agrícola oficial, que começa por volta de outubro, setembro, e o calendário sagrado, religioso, ortodoxo, que começa agora, na primavera, entre março e abril. Vocês sabem que o calendário, os dias do judeu é diferente dos nossos. Nós, a partir de 1582, mudamos, por causa de um papa chamado Gregório VIII. Gregório VIII instituiu um calendário chamado gregoriano, ou seja, a partir de Gregório, a partir de 1582, os dias seriam contados não pela lua, mas pelo sol. É o nascer e o pôr do sol que determinariam o final do dia, e assim ele colocou a meia-noite, 0 hora de cada dia, se começa um novo dia. Mas entre os judeus se continua o velho calendário lunar, onde o dia começa por volta de 18 horas. Quando a tarde cai, na viração do dia, como diz o livro de Gênesis, Deus vinha visitar Adão. Por essa hora, no cair da tarde, na viração do dia. Biblicamente, o dia
o calendário é virado no final da tarde, quando se começa, o crepúsculo vem às trevas e depois reina novamente a luz do Senhor. Naquele dia, o Cordeiro, Deus lançou a última praga sobre o povo egito, a morte de todos os primogênitos, para que o faraó desistisse na dureza do seu coração de resistir à libertação de um povo que não lhe pertencia mais, porque pertencia ao Senhor dos Exércitos desde que foi escolhido. E faraó queria reter o que era de Deus, e quando nós queremos reter o que pertence a Deus, Deus nos joga pragas para que libertemos aquilo que não nos pertence. E o povo judeu foi liberto após a 10ª e última praga, que atacou o próprio filho de Faraó. E quando o anjo da morte veio sobre o acampamento judeu, foi dito ao povo judeu: imolai, sacrificai um cordeiro, aspergei o sangue sobre os umbrais externos das portas, e depois de aspergir o sangue, entrai em casa, vestivos, atai-vos, comei o cordeiro e saí do Egito. E aí veio a passagem, Páscoa é passagem da escravidão para a libertação. Jesus de Nazaré cumpriu na vida e no seu ministério cada minuto da Páscoa, da primeira Páscoa. Quando Deus instituiu a Páscoa no livro de Êxodo, ele disse a Moisés: Moisés, cada família vai pegar um cordeiro ao 10º dia do mês de Nissan, e vai guardar esse cordeiro por 5 dias, e no 14º, no 4º dia irá imolá-lo, sacrificá-lo, então comê-lo. Porque o cordeiro precisava ser sem defeito, porque Deus não aceita sacrifícios defeituosos. Deus que é o melhor, Deus, o Deus da perfeição, que é a perfeição máxima que nós possamos dar a Ele. E Ele então pede que durante esses 5 dias o cordeiro fosse observado. O cordeiro era guardado no quintal de casa para saber se ele tinha algum defeito. Todos os dias o pai da família ia ao quintal e olhava, pegava nas suas juntas, passava a mão no seu pelo, olhava os seus dentes para ver se o cordeiro tinha algum defeito. E se após esses 5 dias o cordeiro fosse aprovado, ele poderia ser sacrificado para Deus. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré chegou à aldeia de Betânia 6 dias antes da Páscoa. E diz assim o Evangelho: no dia seguinte ele entrou em Jerusalém. E nesse dia seguinte é o famoso domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém. Há 5 dias da Páscoa, Jesus entrou em Jerusalém e foi saudado: Baruch atah Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. E durante 5 dias em Jerusalém, antes da Páscoa do ano 33 depois de Cristo, Jesus foi testado pelos religiosos, foi questionado pelos fariseus. Quando finalmente, um dia antes da Páscoa, por boca de Pilatos, veio a sentença final: neste homem não encontro mal algum. O Cordeiro de Deus não tem defeito, pode ser imolado. Também na Páscoa, o cordeiro era imolado numa tigela que tinha forma de cruz, porque eles não podiam quebrar os ossos do cordeiro. Deus disse: não quebre o osso do cordeiro, imolai pelo meio. E eles partiam o cordeiro pelo meio, abriam as suas patas, deitavam sobre a tigela em forma de cruz e abriam o cordeiro no meio. E ali o sangue era derramado, aspergiam o sangue nas portas, levavam a tigela com o cordeiro para dentro de casa, tostavam o cordeiro, assavam o cordeiro, comiam o cordeiro. Jesus Cristo de Nazaré também celebrou a Páscoa um dia antes da Páscoa oficial daquele ano. Ele celebrou, dizem os historiadores, entre os essênios, que tinham como tradição celebrar a Páscoa um dia antes da Páscoa do resto dos judeus ortodoxos. Por isso,
que naquele dia, naquele monte, num lugar chamado cenáculo, ele reuniu seus discípulos numa mesa como esta. E segundo Jim já lhes explicou, e nós vamos encenar daqui a pouco, ele celebrou a Páscoa, a sua Páscoa e dos seus discípulos, pois ele sabia que estava sendo o cordeiro da verdadeira Páscoa seguinte, da Páscoa oficial do calendário judaico. Naquela mesma noite, Judas o trai, e ele é levado para Anás, para Caifás, termina em Herodes, depois a Pilatos, é examinado completamente, e a nação sacerdotal Israel é quem entrega o cordeiro, porque só Israel tinha o sacerdotalismo para entregar o cordeiro. É por isso que Pilatos não pode condenar, porque se Pilatos o condenasse, a sentença seria romana, e o cordeiro estaria sendo entregue por um romano. Mas o cordeiro foi entregue por uma nação, a nação a quem Deus escolheu para sacerdotalizar, intermediar a entrega do cordeiro. É por isso que Pilatos diz: não vejo nele culpa alguma, e manda chamar o povo judeu, a multidão que 4 dias atrás estava dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, agora estava dizendo: matam, 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 a mesma multidão. E agora Pilatos pergunta: Barrabás ou Cristo? E o povo judeu, a multidão judaica, dá a sentença: Cristo. Não sabiam eles que estavam cumprindo o desígnio de Deus, um propósito que começou naquela época, 2000 anos, hoje há 4000 anos atrás, lá no Egito. Assim como o povo judeu, assim como a Páscoa primeva foi feita numa nação escrava, Jesus, o Cordeiro de Deus, nasceu numa nação dominada, escrava dos romanos. Assim como o Cordeiro foi imolado ao 14º dia do mês de Nissan, um cordeiro sem mácula, sem defeito, Jesus não pecou, Jesus foi santo até o dia da sua morte, Jesus foi santo e eternamente santo, não tinha defeito, foi aprovado pelos religiosos, pelos gentios, ninguém encontrava culpa alguma nele, até que no dia 15º, no 14º dia, antes da viração do dia, às 3 da tarde, como lá no livro de Êxodo, Jesus estava sendo imolado na cruz, assim como o cordeiro lá no templo de Jerusalém era imolado às 3 horas da tarde. Não percebem vocês? Será simplesmente coincidência? Veja que semelhança. Jesus morre às 3 da tarde, e era justamente nessa hora que os cordeiros começavam a ser mortos. Porque depois que o templo foi erigido, as pessoas, os judeus, eles pegavam os cordeiros das 9 às 3, eles preparavam os cordeiros. Flávio Joséfo diz que num só dia eles conseguiam matar 256.500 cordeiros. 256.000 cordeiros. Por isso que eles precisavam de 9 às 3 para preparar toda essa matança. Eles tinham que matar o cordeiro até às 6 da tarde, porque no dia da Páscoa ninguém poderia tocar em nada imundo, em animal ou homem morto. E ali no 14º dia do mês de Nissan, enquanto eles imolavam o cordeiro lá no monte chamado Calvário, atrás do templo de Herodes, estava um homem sendo sacrificado na mesma hora, no mesmo monte, porque o Calvário é uma extensão do Moriá, que os cordeiros estavam sendo sacrificados. Eram 2 símbolos. Para os judeus aquilo era apenas um ritual, mas nos céus dos céus, na linguagem espiritual, ali estava o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus não era mais aquele do templo, não eram mais aqueles 256.000 que apenas cobriam o pecado. Ele agora tinha um Cordeiro perfeito, o próprio Filho de Deus, imolado lá no Monte Calvário. Ora, e não lhe quebraram os ossos, porque quando iam quebrar os ossos, os judeus pediam para quebrar os ossos, porque ele tinha que morrer logo, ele não podia deixar para morrer na Páscoa, porque isso quebraria uma tradição religiosa judaica. Então eles pedem aos romanos para quebrar os ossos, porque quando quebram os ossos, principalmente das pernas do crucificado, ele não pode mais levantar para tomar ar e morre rápido. Quando os soldados foram quebrar os ossos, ele já estava morto. E cumpriu-se mais uma vez a semelhança simbólica de que lá na primeira Páscoa eles também não quebravam os ossos.
do Cordeiro. Ora, depois Jesus foi sepultado. E depois, na viração do dia, quando chegava o 15º dia, eles começavam a celebração da Páscoa, do dia em si da Páscoa. Esse dia também é chamado da festa do dia dos pães ázimos, que Gines explicou. Para lembrar da amargura, é o dia que eles lembraram de quão amarga foi a escravidão, de quão difícil foi viver entre escravos e como escravo. E eles comiam na Páscoa, como nós vamos comer hoje, o pão asmo, para nos lembrar de quem nós fomos, porque Deus quer sempre avultar a nossa memória, para que nós jamais esqueçamos quem nós fomos, porque só quando sabemos quem fomos, podemos glorificar a Deus pelo que somos e seremos. Então eles comem o pão asmo, e o pão asmo tem um efeito memorial, joga a memória no tempo para 2000 anos atrás, naquela época, eles se lembravam, nós éramos escravos, a coisa foi pior do que está hoje. Hoje a gente devia estar alegre pelo que tem, pelo que é, porque já foi muito pior. Quantos de vocês estão aqui que podem dizer a mesma coisa? Eu estou aqui para glorificar meu Deus, porque já foi muito pior. Quando você comer esse pão asmo hoje, você se lembre, já foi muito pior. E hoje, depois do meu Cordeiro, depois que Jesus passou na minha vida, a minha vida é outra. Lembrem-se disso quando comer esse pão asmo, quando comer essa erva amarga, comam para sentir como amarga era a vida antes do Cordeiro. No Egito das tentações, no Egito das vilações, no Egito das deprecações, no Egito dos impropérios, no Egito das palavras incompreensíveis, das palavras profanas, no Egito da sujeira, no Egito da escravidão, no Egito da mentira, no Egito da falsidade, no Egito das pedras jogadas contra você, no Egito do peso, do fardo da vida. O Cordeiro de Deus nos tirou do Egito, e você deve dar glórias a Ele por isso. Por isso a Páscoa é o sinal dessa libertação. E aquele dia do pães asmos, que para nós é o sábado, que os católicos chamam de sábado de aleluia, é um dia de trevas, mas é um dia de luz, porque é o dia em que você se lembra do passado, mas concomitantemente se lembra da libertação. E ao terceiro dia inicia-se uma última festa, chamada Festa dos Primeiros Frutos, ou Festa das Primícias. É quando eles pegam os primeiros frutos da colheita da cevada e vão ao templo entregar a Deus, porque as primícias são os primeiros frutos. Israel tem suas festas sazonais, ou seja, elas são colocadas de acordo com a estação do tempo. Por isso que o calendário deles é móvel, para bater sempre a Páscoa na primavera, porque é quando a terra está dando a colheita da cevada, que foi plantada em novembro. A cevada é plantada em novembro, mas só dá em abril. E quando no terceiro dia da Páscoa eles tiram a primeira varinha da cevada, eles levam para o templo, cada família, e ofereciam a Deus. Ora, e o que é isso? Qual é o primeiro fruto da morte do Cordeiro? A ressurreição. Ao terceiro dia, diz a Bíblia, o Senhor ressuscitou. Que semelhança, que coincidência. Por que ao terceiro dia? Porque Jesus é a primícia dentre os mortos. Porque Jesus é o primeiro fruto da ressurreição de Deus. E a partir dali a morte foi vencida. Jesus cumpre na sua vida e no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, a Páscoa de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por isso que nós deveríamos celebrar sempre a Páscoa. A Páscoa deveria ser o momento mais bonito do que o Natal para nós, porque o Natal é o nascimento, mas não foi pelo nascimento de Jesus que eu fui liberto, foi pela morte e ressurreição de Cristo que eu tive a vida eterna. Então essa deveria ser o momento mais alegre da vida do cristão. Esse deveria ser a grande festa do cristão. E fazer como os judeus fazem, vocês viram essas moças aqui hoje, celebrando, dançando, porque a cultura judaica está encharcada de
simbolismos que eles mesmos às vezes não compreendem porque estão ainda cegos. Mas no dia que cair o véu, eles vão ver o Messias, Jesus, o Messias, no meio deles. Mashiach, o meu Messias, vai se apresentar diante do povo judeu. E eles verão que todas essas danças, que todos esses frutos se aplicam e se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nessa Páscoa, não se lembre de ovos, de chocolate nem de coelhos. Não ensinem aos seus filhos que Páscoa é coelho. Um cristão não pode fazer isso. Um cristão tem que ser fiel à história da sua religião, do seu povo. E se nós quisermos ser fiéis, precisamos ensinar meu filho a Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado. Comece a dizer logo cedo, para quando for mais tarde o seu filho vai poder ensinar isso a outros. E vai dizer: mamãe, na Páscoa eu quero comer um pão asmo, eu quero tomar 4 goles de vinho, eu quero chocolate, eu quero o símbolo da morte e da ressurreição do meu Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. Deus abençoe. Amém. Amém. Está celebrando a ceia pascal. Vamos estar consagrando a Deus o pão e o vinho como Jesus o fizera naquela noite no cenáculo. Naquela noite ele reuniu os seus discípulos e levantou o pão asmo, o pão sem fermento, o pão que nos lembra quem nós somos, quem nós éramos, e o partiu e disse: comei dele todos em memória de mim. Falava ele profeticamente sobre o outro dia, quando no dia da preparação do cordeiro para a ceia pascal, porque o cordeiro era comido depois de imolado, como nós vamos comer hoje à noite. Aquele dia ele, na mesma hora, às 3 da tarde, estava sendo imolado na cruz do Calvário. O seu corpo estava traspassado, quebrado, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e eterno e perfeito e imaculado. Da mesma forma, Jesus, depois de ter dado graças ao Senhor, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. No terceiro gole, como explicou Jesus, ele disse: este é o cálice da vossa redenção. Porque eu, quando aquele sangue for derramado na cruz do Calvário, a ira de Deus estará aplacada para sempre, e todo aquele que me seguir terá a vida eterna. E eu, um brasileiro, 2000 anos depois, posso ter o mesmo privilégio de um judeu, por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Porque ele teve amor bastante. Tudo isso já estava preparado, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Era um plano perfeito de Deus, que Deus conduziu como um grande maestro na batuta do Espírito Santo. Cada ato de Jesus simbolizava alguma coisa no reino dos céus. Os demônios assistiam enraivecidos, o diabo assistia à sua derrota final. O Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou e nos deu vida e vida eterna. Por isso que vamos ficar de pé nesse instante e vamos dar graças a Deus. Assim, isso também se aplica nas nossas vidas, porque o cordeiro só podia ser sacrificado se ele fosse examinado durante 4 dias.
Por isso o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste vinho. Faça um exame, observe a você mesmo, examine você, veja se há defeitos, se o seu sacrifício para Deus não está sendo maculado. Há sangue bastante para cobrir e tirar todo o pecado, mas é preciso haver confissão, é preciso haver reconhecimento e arrependimento, senão de nada vale o sangue para você. Arrependei-vos e então tereis acesso ao reino dos céus. Por isso vamos curvar a nossa fronte nesse instante, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer o exame pascal, vamos fazer o exame dos nossos pecados, vamos examinar a nós mesmos como Jesus foi examinado, vamos questionar a nós mesmos como Jesus foi questionado. Você está seguindo o plano de Deus para a sua vida? Você está no centro de Deus, da vontade de Deus para a sua vida? O que você tem feito para se aproximar cada vez mais do Senhor? O que é que eu tenho feito ao meu semelhante, ao meu próximo? O que é que eu tenho feito à minha igreja, ao meu povo, aonde congrego, aonde vivo? O que tenho feito por amor ao reino dos céus? Questione-se a si mesmo, para então comer desse pão e beber desse vinho. Pai, agora nós nos examinamos a nós mesmos. E quando nós olhamos para dentro de nós, encontramos algo muito ambíguo. Encontramos um lado negro e encontramos um lado luz. Encontramos um corpo mergulhado no pecado, que quer fazer o bem, mas pratica o mal. Não deseja o mal, mas acaba praticando. Mas por outro lado, encontramos uma consciência que foi tocada, encharcada do Espírito de Deus, que nos leva para próximo do arrependimento, e que diz: arrependei-vos hoje, pois é chegado o reino dos céus. Por isso, Senhor, nós agora queremos ser examinados, queremos ser observados por Ti, para oferecermos hoje à noite a celebração como algo vivo, como algo rico, simplório, simples, porém sincero e rico, porque está cheio das nossas esperanças, cheio do nosso amor. Nós oferecemos a Ti o nosso coração nesta hora, Senhor. Examina, ó Deus, e nos conhece, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau e retira de nós agora, porque Jesus morreu por nós, por mim, por você, e nós precisamos oferecer a Ele esse sacrifício vivo, de renunciar ao que precisa ser renunciado, de abrir mão do que tem que ser aberto, e deixar de lado o fermento, o pecado, e comer o pão asmo, ainda que amargo, porque depois dele virá o gole, o vinho doce do perdão. Cumpre em nós, Senhor, agora a Tua palavra, enquanto nós comemos essa ceia pascal nesse instante, e que ao comermos cada uma das ervas, dos ovos, dos pães, do cordeiro assado, cada item desse seja um memorial eterno, e jamais nos esqueçamos de celebrar a Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa, é a nossa oração em Teu nome, Páscoa nossa. Amém? Amém. Podem sentar, vocês serão servidos, para nós podemos dar início à nossa ceia. Aí eu tenho água. Todos já estão com copo. Ele é
estudante de medicina, está indo para os Estados Unidos, vai terminar o curso lá, e tem nos dado algumas aulas a respeito do hebraico. E tem uma oportunidade maior dele não estar aqui conosco. Graças a Deus ele bem veio, representando do povo ao qual nós falamos. Ele vai dizer em hebraico como se abençoa o vinho e o pão. Baruch Adonai, do que ele está falando, por ele que é. Amém. Agora, vamos todos juntos, celebrando o nosso Senhor. Levante o cálice comigo. Vamos dizer: bendito que vem em nome do Senhor. A nossa língua. Bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Devemos